Acreditar não é apenas um ato mental, é um pacto invisível com o destino. É o primeiro tijolo de cada império erguido do nada. É a centelha silenciosa por trás de todo milagre chamado realização. Não importa de onde você veio, o que disseram sobre você, ou o quanto o mundo tentou esmagar sua confiança. Porque no final das contas, você é, e sempre será, o que você acredita ser. Pense em Edison, que falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica. 1000 vezes. Qualquer outro homem teria aceitado a derrota. Mas Edison acreditava, não em probabilidades, não em sorte, mas em um destino invisível que ele escolheu manifestar. Ele não esperava que o mundo acreditasse com ele. Bastava que ele acreditasse primeiro. E é assim que funciona. A crença é a planta baixa do impossível. Não há conquista sem essa força invisível. Não há império sem essa faísca primária. Henry Ford foi ridicularizado por tentar construir um motor que funcionasse de forma inédita. Diziam que era loucura. Técnicos experientes garantiam que era fisicamente impossível. Mas Ford disse: construam de qualquer maneira. Por quê? Porque ele não precisava de permissão da realidade para acreditar em sua visão. E você? Quando foi que começou a pedir permissão para sonhar? Quando foi que alguém lhe convenceu de que sonhar grande era perigoso e acreditar em si era arrogância? Porque é assim que começa o aprisionamento, quando você troca seu poder interno pela lógica dos medíocres. Quando você aceita que as paredes do seu mundo são intransponíveis, só porque os outros nunca ousaram atravessá-las. Mas aqui vai uma verdade crua. O mundo se curva para quem acredita de forma inabalável. Para quem olha no espelho, mesmo coberto de cicatrizes, mesmo falido, mesmo quebrado, e ainda assim diz: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou inevitável. Você já viu a história de Walt Disney? Ele foi demitido por falta de imaginação. Imagina isso. O criador dos mundos mais criativos que já existiram foi julgado por não ter criatividade. E sabe o que ele fez? Continuou. Porque ele acreditava no que ninguém mais via. E é isso que você precisa fazer. Acreditar antes que seja óbvio. Acreditar quando todos apontam o dedo. Acreditar quando tudo em volta grita: desista. Porque é aí que o universo testa se você está falando sério. Não se trata de pensamento positivo barato. Não é pensar coisas boas e esperar mágica. É assumir responsabilidade pela sua mente e usá-la como ferramenta de construção, não como cela de contenção. É usar a crença como combustível para a ação consistente. Porque acreditar não é sentar e esperar. É levantar e ir, mesmo tremendo, mesmo sem garantias, mesmo no escuro. Você quer mudar sua vida? Então mude o que você acredita sobre si mesmo, porque até que isso mude, tudo volta ao padrão antigo. O milionário volta à falência, o magro volta a engordar, o feliz volta à depressão. Por quê? Porque o subconsciente sempre puxa você de volta para aquilo que você acredita ser o seu lugar. Você já ouviu falar de Jim Carrey? Antes da fama, ele escreveu um cheque para si mesmo de $10 milhões por serviços de atuação prestados. Colocou a data de alguns anos à frente. Guardou no bolso. Continuou trabalhando duro, enfrentando fracassos, sendo rejeitado, mas acreditando. Anos depois, ele ganhou exatamente $10 milhões pelo filme Debbie and Lloyd. Coincidência? Talvez. Mas o mais provável é que aquele cheque não era um símbolo de loucura. Era uma âncora para sua crença. Se você não acredita que é possível, você não se move. Você hesita. Você adia. Você inventa desculpas sofisticadas e chama de realismo. Mas realismo é muitas vezes apenas medo disfarçado. E o medo não precisa ser eliminado, precisa ser superado pela força da sua crença. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa ver o próximo passo e ter fé suficiente para colocá-lo no chão. E essa fé começa dentro, não fora. Você não precisa que o mundo acredite em você. Você precisa que você acredite, mesmo quando o mundo não vê sentido algum. A mente é um campo fértil. Tudo que você planta nela cresce.
E se você planta dúvidas, colhe estagnação. Se planta medo, colhe paralisia. Mas se planta coragem, colhe movimento. E se planta fé, colhe milagres. Steve Jobs dizia: as pessoas que são loucas o suficiente para acharem que podem mudar o mundo são as que de fato o fazem. Essa loucura não é doença, é a cura. É o antídoto contra uma sociedade que quer que você seja pequeno, obediente e previsível. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para expressar, para expandir, para construir. E tudo isso começa com a crença. Não a crença do tipo frágil, condicional. Eu acredito só se der certo logo. Não. Falo da crença teimosa, feroz, que olha o fracasso na cara e diz: ainda assim eu continuo. Você pode ter 1000 razões para desistir. Pode ter colecionado falhas, humilhações, dores. Mas ainda assim, a maior prisão está dentro da sua mente, e ela tem as chaves. Cada pensamento de não sou capaz é uma corrente. Cada pensamento de isso não é para mim é uma cela. Mas quando você muda o que acredita, a porta não só se abre, ela desaparece. A porta desaparece. E pela primeira vez você vê que nunca houve parede alguma, apenas ilusões construídas por quem desistiu cedo demais. Porque o mundo é um espelho. Ele reflete sem filtro aquilo que você acredita merecer. Se você acredita que merece pouco, ele entrega migalhas. Se você acredita que merece grandeza, ele abre portões. Veja Howard Schultz, o homem por trás da Starbucks. Ele cresceu em um conjunto habitacional pobre no Brooklyn, filho de um caminhoneiro sem assistência médica. Quando criança, observava a dor do pai após perder o emprego por causa de um acidente e jurou que criaria um negócio onde as pessoas fossem tratadas com dignidade. Não tinha capital, não tinha conexões, mas tinha uma crença inabalável. E quando apresentou sua ideia de vender café premium em ambientes aconchegantes, mais de 200 investidores disseram não. 200 portas fechadas na cara. Mas ele continuou batendo, porque sabia lá dentro que sua visão merecia existir. Hoje são mais de 30.000 lojas em todo o mundo. Por quê? Porque a crença venceu a rejeição. É assim que começa, com um pensamento, depois uma decisão, depois uma ação. Mas tudo isso se ergue sobre a rocha daquilo que você acredita. E não me refiro apenas ao que você diz acreditar, mas ao que você vive como verdade, o que você aceita como possível, o que você defende, mesmo em silêncio, nas horas solitárias. Você já se perguntou por que tantos desistem logo antes da virada? Porque o limite entre fracasso e sucesso não é talento, nem sorte. É fé sustentada. É a capacidade de continuar agindo quando o mundo parece surdo, de seguir plantando quando o solo ainda não responde. É a visão de um jardim antes que qualquer flor brote. Thomas Jefferson disse: nada pode impedir o homem com a atitude mental correta de alcançar seu objetivo. Nada na Terra pode ajudar o homem com a atitude mental errada. A diferença não está no mundo, está na lente com que você o vê. Se sua mente é programada para a limitação, tudo se torna difícil. Mas se ela é treinada para a expansão, cada obstáculo vira degrau. E acredite, o universo responde à ousadia. Ele recompensa a clareza. Ele favorece quem não apenas sonha, mas sonha com convicção. Porque há uma força invisível, profunda e antiga que se move em direção àqueles que se movem com fé. Uma energia que se alinha aos que decidem todos os dias que não nasceram para sobreviver, mas para viver em plenitude. Napoleon Hill entendeu isso quando escreveu: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não é metáfora, é ciência da alma. Porque aquilo que você visualiza com clareza, sente com intensidade e persegue com disciplina, se torna inevitável. E é aí que entra o propósito. Porque acreditar sem propósito é fogo sem direção, é energia sem destino. O que você quer, não o que os outros acham que você deveria querer, não o que parece possível. O que você quer de verdade? A resposta a essa pergunta molda tudo, porque o propósito é o filtro.
Ele te diz o que aceitar, o que recusar, o que perseguir com cada gota de sangue. Lincoln tinha propósito. Em um país rasgado pela guerra civil, ele acreditava em união. E não era uma crença popular, era arriscada, divisiva. Mas ele sustentou sua visão mesmo com ameaças, mesmo com tristeza, mesmo com solidão. Porque acreditava não no que era, mas no que poderia ser. E isso fez dele um gigante da história. Você não precisa salvar uma nação, mas precisa salvar seu próprio destino. Precisa parar de negociar com seus sonhos como se fossem mercadoria barata. Você não é o que os outros disseram. Você é o que você decide se tornar, a partir de agora. E sim, vai doer. Sim, vai exigir que você enfrente partes suas que preferia evitar. Mas do outro lado desse confronto está a liberdade. E a liberdade exige disciplina, porque o mundo moderno te oferece distrações suficientes para que você nunca precise olhar para dentro. Redes sociais, opiniões alheias, comparações vazias. Mas a verdade está no silêncio entre um pensamento e outro. E nesse espaço, você descobre que a disciplina não é punição, é reverência ao seu destino. É o amor por quem você pode se tornar, traduzido em hábitos diários. Você quer ser livre? Então seja escravo da sua visão. Acorde por ela, estude por ela, lute por ela. Porque a maioria das pessoas acorda todos os dias para realizar os sonhos de outros. Trabalha, consome, vive, anestesiada. Mas você não, você pode escolher, você pode mudar o jogo. E a chave sempre foi sua. Warren Buffett, um dos homens mais ricos da história, começou vendendo chicletes de porta em porta. Não tinha herança, não tinha truques, mas tinha foco. Uma crença simples, que ele podia se tornar mestre do seu próprio destino, se aprendesse, se arriscasse, se agisse. E ele nunca parou. Essa é a verdade crua da vida. Ou você se torna o autor da sua história, ou vive no rodapé da história dos outros. Não há meio termo. Ou você define seu valor, ou o mercado define por você. Ou você escolhe o que quer viver, ou vive o que sobra. Então levante-se. Hoje. Não com pressa, mas com propósito. Não com medo, mas com fé. Porque a vida não espera pelos preparados. Ela abençoa os determinados. Os que se jogam mesmo sem rede. Os que dizem, eu não sei como, mas eu vou. E quando você diz, eu vou, mesmo sem saber como, o mundo se inclina. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a se mover em sua direção. As pessoas certas cruzam o seu caminho. As ideias surgem como faíscas dentro da mente, porque o universo não responde à dúvida, ele responde à decisão. Steve Jobs não sabia todos os passos quando começou a Apple na garagem dos pais. Ele não tinha uma fórmula, nem um mapa, mas tinha uma visão tão nítida que poderia tocá-la com a alma. E essa clareza movia montanhas. Ele acreditava com uma intensidade quase obstinada que podia criar tecnologia que mudasse o mundo, não apenas produtos, mas experiências. E o mundo respondeu. Porque ele ousou acreditar antes de ver. Ele manifestou antes de conquistar. Você pode fazer o mesmo. Não com os olhos do corpo, mas com a mente alinhada ao seu destino. Porque a crença é o projeto. É o esqueleto invisível da realidade que está por vir. Você não constrói uma vida grandiosa olhando para o chão. Você constrói olhando para o alto, mesmo quando todos à sua volta rastejam. Mas há algo que ninguém te contou. A crença verdadeira não se mede nos dias fáceis. Ela se prova no escuro, nos momentos em que tudo parece desmoronar. Quando ninguém está olhando. Quando a dor te visita sem bater. É ali, nesse silêncio cru, que o universo te pergunta: você ainda acredita? E se você responder sim com ação, não com palavras, então o invisível começa a tomar forma. Sylvester Stallone entendeu isso. Antes de Rocky, ele era apenas um ator fracassado, dormindo em estações de ônibus, vendendo o próprio cachorro por não ter como alimentá-lo. Mas ele escreveu um roteiro e acreditava tanto naquele papel que recusou dezenas de ofertas para vender a história sem ele atuar. Passou fome, foi ridicularizado, perdeu quase tudo.
mas não vendeu seu sonho. E quando finalmente o estúdio cedeu, Rocky ganhou o Oscar e transformou sua vida. Aquele cachorro, ele comprou de volta. Porque quem acredita com todo o coração nunca perde. No máximo, espera. A crença sustentada atravessa o tempo. Porque a visão que se mantém firme mesmo na tempestade é a que constrói legado. E legado não é fama. Legado é o impacto que sua coragem deixa no mundo. É o eco da sua verdade. É o rastro que você imprime na eternidade. Mas o que sustenta essa força quando tudo ao redor grita desistência? A resposta é gratidão. Gratidão não é passividade, é percepção. É a capacidade de enxergar bênçãos no meio do caos. É dizer obrigado, não porque tudo está bem, mas porque você ainda está de pé. Porque há fôlego nos seus pulmões, porque a jornada ainda não acabou. Oprah Winfrey disse: seja grato pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentrar no que não tem, nunca terá o suficiente. E ela fala com autoridade, abusada na infância, rejeitada na carreira, marcada por traumas profundos. Mas ela transformou dor em poder, e esse poder nasceu da crença de que havia mais para ela. Que o passado não era sentença, que a história poderia ser reescrita. E você? Está pronto para reescrever a sua? Isso exige adaptabilidade, porque o caminho nunca será reto. Os ventos mudam, as marés viram, e você precisa aprender a dançar com as circunstâncias sem perder o compasso do seu propósito. Como uma árvore flexível que se curva com o vento, mas nunca quebra. É essa flexibilidade mental que separa os que sobrevivem dos que florescem. Veja Jeff Bezos. Quando fundou a Amazon, era apenas uma livraria online. Mas ele sabia, o mundo mudaria. A internet era o futuro. E mais que isso, ele estava disposto a se adaptar, mesmo que isso significasse abandonar o conforto, arriscar reputação e enfrentar anos de prejuízo. Porque ele via além. Ele acreditava antes dos dados. E por isso, venceu. Não é sobre ser o mais forte. É sobre ser o mais ajustável, o mais focado, o mais disposto a aprender. Aprendizado contínuo. Essa é a próxima chave. Porque a crença, sem crescimento, vira dogma. E você não quer uma fé cega. Você quer uma fé consciente, alimentada por conhecimento, refinada pela experiência, fortalecida pelo erro. Bill Gates leu milhares de livros. Elon Musk aprendeu engenharia sozinho. Carnegie lia até 3 horas por dia. Todos eles sabiam: você nunca se torna maior que sua mente. Se sua mente expande, sua vida acompanha. Se ela encolhe, sua realidade murcha. Não existe sucesso sustentado sem aprendizado constante. A cada degrau que você sobe, o desafio muda, e a mente precisa evoluir para não ser derrubada por sua própria ignorância. Isso é humildade estratégica. É saber que você ainda não chegou, mesmo quando todos dizem que sim. É recusar a estagnação como estilo de vida. E tudo isso, absolutamente tudo, se conecta a uma única raiz: a crença. O que você acredita sobre você molda como você se vê, como você age, como você reage, como você decide e, por fim, como você vive. Então, olhe para dentro agora. Encare seus medos, seus limites, suas histórias herdadas e pergunte: isso é verdade? Ou é apenas uma narrativa repetida tantas vezes que virou conforto? Você não precisa repetir padrões. Não precisa viver a versão editada de si mesmo. Pode ser inteiro, real, extraordinário, mas precisa decidir. Precisa dizer com sua vida: eu acredito. E por isso, eu ajo. E por isso, eu venço. E por isso, eu venço. Porque no fim de tudo, quando as luzes se apagam, quando o ruído do mundo silencia, quando os aplausos cessam e a multidão vai embora, o que resta não são as conquistas exteriores, mas a força que você construiu dentro de si. O que permanece não são os números, os títulos ou os troféus, mas a clareza inabalável de que você viveu com propósito, com coragem e com fé inquebrantável em quem você poderia se tornar. Essa
é a verdadeira manifestação do destino. Não mágica, não sorte, mas a união feroz entre sua crença e suas ações. A disciplina que você cultivou mesmo quando não tinha vontade. A visão que você segurou firme mesmo quando tudo desmoronava. A persistência teimosa de continuar quando a maioria teria parado. Foi isso que transformou Howard Schultz, filho de um caminhoneiro de Nova York, em criador de um império global como a Starbucks, porque ele acreditava que um café podia ser mais do que uma bebida. Podia ser uma experiência, um ponto de encontro, um símbolo de conexão. Ele acreditou quando ninguém mais via e construiu o invisível com mãos de fogo. Você pode fazer o mesmo. Talvez não com café, talvez não com tecnologia, mas com aquilo que pulsa no seu peito, com aquela ideia que não te abandona, com aquela chama que insiste em arder mesmo quando tudo em volta tenta apagar. Você não nasceu para ser cópia. Você não veio ao mundo para repetir padrões, viver no automático ou sobreviver aos dias. Você nasceu para ser protagonista, para colocar seu nome em algo maior, para viver tão intensamente sua verdade que o universo tenha que se reorganizar ao seu redor. E não há nada mais poderoso do que um ser humano que acredita de verdade em si. Porque essa pessoa se torna imparável. Ela não pede permissão. Ela não espera condições ideais. Ela cria, ela ousa, ela age e o mundo responde. A história está cheia de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, não porque eram especiais, mas porque se recusaram a ser definidas pelas circunstâncias. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Thomas Edison fez mais de 1000 tentativas até criar a lâmpada. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras antes de Harry Potter iluminar o mundo. Todos eles poderiam ter desistido, mas não desistiram, porque acreditavam, porque tinham um pacto silencioso com seu próprio destino, um pacto de nunca abandonar a visão, mesmo quando o mundo os abandonasse. E agora é a sua vez. Você pode decidir, agora, que não será mais vítima das suas crenças limitantes, que não carregará mais a bagagem emocional que não é sua, que não viverá mais com medo de brilhar, de errar, de crescer. Você pode declarar com sua presença, com seus passos, com sua voz: eu sou quem eu escolho ser, e eu manifesto o que eu decido acreditar. Não precisa estar pronto, precisa estar comprometido, porque o compromisso transforma. Ele molda o caráter, ele gera ação, e a ação consistente, guiada pela fé, constrói o impossível. Sim, você vai cair, vai duvidar, vai se sentir pequeno, mas vai levantar, vai lembrar quem é, vai respirar fundo e continuar, porque dentro de você existe algo muito maior do que os obstáculos. Existe um espírito indomável, uma centelha que vem das mesmas origens de todos os grandes que já caminharam por esta terra. Você é da mesma matéria dos heróis, do mesmo tecido dos visionários, do mesmo fogo dos que mudaram o mundo. E tudo começa com uma decisão interna: acreditar. Acreditar não é esperar, é agir, é honrar o que você diz com o que você faz. Realinhar pensamento, palavra e ação com a verdade que pulsa dentro de você. Então, se hoje você acordou com medo, mas ainda assim deu um passo, você está no caminho. Se hoje você está cansado, mas não parou, você está no caminho. Se hoje você ouviu 1000 vozes dizendo que não vai dar, mas escolheu ouvir a sua, você está no caminho. E esse caminho leva à manifestação do seu destino. Não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Tijolo por tijolo, hábito por hábito, decisão por decisão. E tudo começa aqui, agora. Não com o mundo acreditando em você, mas com você acreditando em si mesmo. A vida que você sonha já existe. Está te esperando no outro lado da sua crença. Não pare. Não recue. Não negue quem você nasceu para ser. Você é o que você acredita. Então acredite com força. Acredite com fé. Acredite com fogo. E manifeste seu destino.